queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui diariamente, por mais ou menos 15 minutos, nós estudamos a primeira obra da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos no livro segundo, que trata do mundo dos espíritos, ou mundo espiritual. Este livro segundo tem 11 capítulos. Estamos no capítulo 6, que fala da vida espiritual. E agora estamos na questão, chamamos de questão, mas não é uma pergunta, 257, que é o ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Começamos ontem e hoje estamos aqui. Kardec, esse ensaio teórico, é claro, se baseia nas informações dadas pelos espíritos superiores, ok? Vejamos então aqui a partir do segundo parágrafo. Diz-nos Kardec o seguinte: o perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. Verdade, né? O perispírito é o corpo espiritual. Nós temos o espírito, temos o corpo espiritual, que reveste o espírito, e é o corpo através do qual o espírito se manifesta no mundo espiritual, mas para se manifestar aqui no plano físico, ele precisa do corpo físico. Então, esse perispírito faz esse elo de ligação, não é? Entre o espírito e o corpo físico. Ele, o perispírito, tirado, esse início aqui nós chegamos a ver ontem, ok? Mas nós não fomos até o final desse parágrafo, então por isso que optamos por recomeçar o parágrafo. Então estamos iniciando aqui o segundo parágrafo desse ensaio teórico. Participa o perispírito ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético, até certo ponto da matéria inerte. Ok? Então, o fluido cósmico universal, que é a matéria-prima, da onde deriva todo tipo de matéria, da mais densa à mais sutil. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, mas não o da vida intelectual. Vida orgânica, princípio material. Vida intelectual, princípio inteligente. Então, são os dois princípios criados por Deus, o princípio material e o princípio inteligente. A matéria orgânica faz parte do princípio material. E a inteligência, o nosso intelecto, faz parte do princípio inteligente. Então, além disso, o agente das sensações exteriores. O corpo, né, que é formado do fluido cósmico universal. Ok. No corpo, essas sensações estão localizadas nos órgãos que lhes servem de canais. Então, se for a visão, nos olhos físicos, se for a audição, nos ouvidos. Se for o tato, toda a pele. No corpo, então, essas sensações estão localizadas nos órgãos. Destruído o corpo, as sensações se tornam gerais. Destruído o corpo físico. Então, as sensações vão passar a ser percebidas pelo corpo espiritual. O espírito está agora, então, desencarnado. Não há mais um órgão que responda particularmente por uma sensação. Ela vai se dar de forma generalizada, ok? Então, todo o corpo espiritual tem a percepção da visão, da audição,
Então, destruído o corpo, as sensações se tornam gerais. Daí, o espírito, ou seja, o desencarnado, não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés. É preciso, porém, tomar cuidado para não se confundir as sensações do perispírito, que se tornou independente de um corpo físico, não é? Com as do corpo. Apenas por termo de comparação, podemos tomar essas últimas, fazer essas comparações só assim, para entendermos de forma bem geral, né? E não por analogia. Vamos repetir a frase. É preciso tomar cuidado para não se confundir as sensações do perispírito com as do corpo. Apenas por termo de comparação podemos tomar essas últimas, mas não por analogia, porque já vimos aqui, ele deixou claro que as percepções do corpo físico se dão através dos órgãos e as percepções do corpo espiritual se dão de uma forma geral, ok? Então, se o espírito diz que sofre, ele sofre de uma forma geral, não é setorizado num órgão, como muitas vezes acontece aqui com as nossas dores. Por quê? Porque as dores do espírito são dores morais, né? E se ele localiza essa dor no corpo, aí são aquelas impressões que ele traz ainda preso, talvez uma desencarnação violenta, ele traz essas impressões, mas na verdade são as impressões reminiscências do que ele passou no corpo físico, como se ele ainda estivesse como que traumatizado. Então, liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como remorso, já que ele se queixa de frio e calor, é aquilo que nós falamos, né, das reminiscências. Também não sofre mais no inverno que no verão. Já os vimos atravessar chamas sem nada experimentarem de penoso, desencarnados, com seu corpo espiritual. A temperatura, frio e calor aqui do mundo físico, não é? Pois não lhes causa nenhuma impressão, porque eles não são dessa dimensão. Porque vamos encontrar espíritos tão materializados que eles correm da chuva para se esconder embaixo de uma marquise. Aí eles vão se molhar, eles vão achar que estão se molhando, mas não porque estejam se molhando, porque são as reminiscências. Eles já se molharam, então eles lembram, sabem o que é. Como eles estão muito materializados, e alguns até desconhecem que estejam desencarnados, eles levam isso como se realmente estivesse acontecendo, ok? Se estivermos com alguma dúvida, quisermos fazer algum comentário, fiquem à vontade de escrever no chat, eu respondo a todos, ok? Então, as temperaturas não vão lhe causar nenhuma impressão, a não ser que haja algum problema psíquico, né? Logo, a dor que sentem não é uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes exteriores, ou seja, como o frio, o calor, os raios do sol. Não. É mais, de novo, né, uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais que uma vaga lembrança, como vamos ver. Já agora, outro parágrafo. A experiência nos ensina que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo, porque o corpo espiritual ele está ligado célula a célula, que é o nosso corpo físico. Né? Está ligado, fluidicamente ligado. E o corpo físico é vitalizado pelo fluido vital, que só encarnados vão ter. Então, quando a pessoa desencarna, já esses fluidos vão se extinguir,
o corpo espiritual, os laços fluídicos, aquele cordão de prata, que é aquele cordão que liga o corpo que está dormindo ao espírito que se desprende durante o sono e fica ligado por aquele cordão de prata, todos os vínculos fluídicos que ligavam o corpo físico ao corpo espiritual vão se desfazer. Não é? E então, o perispírito vai se desprender do corpo físico. E ele diz, mais ou menos lentamente. Durante os primeiros instantes, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Não acredita estar morto, sente-se vivo, vê seu corpo de um lado, sabe que é seu, mas não compreende que esteja separado dele. Por tanto tempo usou como veículo de expressão, o utilizamos, né? Aqui nós encarnados, que uma bela hora nós vemos ali o corpo e já não estamos ligados a ele. Deve ser uma experiência estranha mesmo. Essa situação dura enquanto existir algum laço entre o corpo e o perispírito, porque às vezes leva um tempo para esses laços se desfazerem. Os espíritos podem ajudar nisso? Sim, 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 sim. Um suicida nos dizia, não estou morto, e acrescentava, no entanto, sinto os vermes a me roerem. Ora, por que isso acontece a um suicida e não acontece a um desencarnado normal, vamos chamar assim, normal? Porque o suicida está cheio, encharcado desse fluido vital, dessa vitalidade, que é exatamente para que o espírito se manifeste nessa matéria densa. É preciso desse fluido vital. Quando alguém se suicida, vamos dizer que tivesse ainda vários anos para terminar a reencarnação dessa pessoa, essa pessoa fica encharcada desse fluido. O que vai acontecer? Ela vai sentir a desencarnação dela no sentido da decomposição do corpo físico dela. Porque essa energia que está fazendo ela sentir os vermes roendo e tal, era para estar sendo usada para outras coisas, para ela se manifestar na encarnação dela. Agora, a escolha funesta de se suicidar provoca essa repercussão muito dolorosa, né? Porque dá, aí sim, essa sensação real de dor por causa da presença do fluido vital. E é por isso que um desencarnado não sente dor, ele não tem esse fluido, essa vitalidade. Não tem corpo. Ele não tem corpo. O corpo é que estaria ali sentindo golpes, alguma coisa. Ele não tem corpo. Agora, o que ele tem é um corpo espiritual, que é impressionado pelo pensamento e pela vontade unicamente. É definitivamente a única coisa que pode feri-lo, é o pensamento e a vontade dele mesmo, a não ser que ele se sinta culpado e outra pessoa tire vantagem dessa culpa e tente incutir nele, porque não é a pessoa que vai fazer, não. Ela vai incutir, vai induzir o pobre do desencarnado a plasmar em si mesmo uma situação mais complicada. Acontece isso, né? Ah, você é um cão, é um cão, é um cão, é um cão, você não merece isso, você fez uma coisa terrível. E a pessoa pode mudar a forma dela? Pode. Vai passar a ser um cão? Não. Está sendo levada ali para um sentimento de culpa, entregando a sua vontade a uma outra vontade que quer puni-la. Ah, Cristina, isso acontece muito? Não, não acontece. Não acontece muito, não. Agora, assim como não acontece, graças a Deus, muita maldade no mundo, mas ainda acontece? Sim, acontece. A gente gostaria que não acontecesse? Sim, gostaríamos. Mas ainda é desse mundo que certas coisas mais agressivas e até mesmo violentas ainda, infelizmente, acontecem. E como ninguém muda porque morre, né, se as pessoas não eram boas aqui, não vão ser boas lá,
Se eram vingativas aqui, continuarão vingativas lá. E é isso. Bom, então, o suicida, não é? No entanto, sinto os vermes a me roerem. Ora, seguramente os vermes não roíam o perispírito, e ainda menos o espírito, mas apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo do perispírito, havia uma espécie de repercussão moral, vibratória, não é? Que transmitia ao espírito a sensação do que se passava no corpo. Repercussão talvez não seja o termo adequado, pois poderia dar uma ideia de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual o perispírito ainda continuava ligado, que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade. Uma realidade favorecida pela presença do fluido vital, né? Nós vemos isso muito bem tratado no livro, e sempre comentamos sobre ele, não é? Memórias de um Suicida, do espírito Camilo Castelo Branco, ou melhor, Camilo Cândido Botelho, através da mediunidade de Dona Ivone do Amaral Pereira. Meu Deus, já terminou. Já estamos em 16 minutos. Bom, então continuamos amanhã com o nosso projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. É isso. Até amanhã. Muita paz a todos.